pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje eu resolvi fazer algo diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar aqui no Negras Escrituras. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de leitura desse livro aqui, que é Becos de Memória, da Conceição Evaristo. Para quem me acompanha lá no Instagram, no @negrasescrituras, eu moro no estado do Rio Grande do Sul e a gente já está em julho, o período que eu estou gravando esse vídeo. É início do inverno, então eu fiz um mate para acompanhar a leitura, para dar aquela esquentadinha no coração e também para esquentar o corpo, porque já está frio. Esse livro aqui, Becos de Memória, a Conceição Evaristo começou a escrever ele lá em 87, 88. Ele é anterior ao romance dela, Ponciá Vicêncio. E aqui ela comenta que é o início daquela experiência dela da escrevivência, de escrever sobre a experiência vivida dela. Tanto que ela fala que a narradora, a personagem narradora, se confunde com a autora porque ela evoca muitas memórias dela da infância. Então, e que ela não tem medo disso, né? Ela tá escrevendo sobre a experiência dela. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou na página 53. Eu vou ler um trechinho para vocês terem um gostinho de Conceição Evaristo. Vamos lá? O homem nascera bem longe dali, quando criança fora, até um dado momento, um moleque qualquer. Um dia aprendera a ler. A leitura veio aguçar-lhe a observação, e da observação a descoberta, da descoberta a análise, da análise a ação. E ele se tornou um sujeito ativo, muito ativo. Não era um mero observador, um enamorado das coisas e do mundo. Era um operário, um construtor da vida. Já de jovem, adquirira a certeza de que muitas coisas estava para ser feita e não podia esperar, cruzar os braços, esperar respostas dos outros e do além. Era preciso ir lá, no fundo do poço, era preciso pôr o dedo na ferida e fazer sangrar. Era preciso que a ferida sangrasse, o sangue mau, apodrecido, primeiro. Depois, aos poucos, gota por gota, o sangue estancaria e o corpo novamente poderia pôr-se de pé e procurar seus caminhos. Seus pais sangraram, já velhos, quando o homem, um dia, numa manhã, abraçou-o e partiu. Benção, pai, benção, mãe, tenho de ir. Vocês sempre hão de ter notícias minhas. Vou em paz. Sei que não estão sozinhos. Enquanto estiver por aqui, plantei e colhi para nós e para os outros. Ensinei a leitura para os pequenos e vivemos todos a vida de irmãos. Lembra, pai, como era tudo antes? Cada qual miseravelmente no seu canto de terra, cada qual retendo a sua sabedoria, cada qual sedimentando a sua ignorância, a sua pobreza, cada qual mais fraco e temendo o coronel Jovelino. E o coronel Jovelino, falando grosso, seus capangas imitando a voz do patrão, e mandando na gente como se fossem nossos donos. Sabíamos que alguma coisa estava errada, que era preciso mudar, ou a gente ou eles. Tínhamos comprovado que todos eles, antes de serem capangas do coronel, eram nossos irmãos. Só quando estavam sob a proteção e a ordem do coronel, passavam a nos desconhecer. O que aconteceria? A voz gritada e fria do patrão, do senhor, mudava a voz do empregado? Porque a voz de Zé Meleca, que até ontem era a nossa voz, estava mudando tanto. O Zé Meleca seria capaz de usar aquela arma do patrão que ele tinha na cintura contra algum de nós? Seria? A menina também se perguntava: Zé Meleca usaria a arma do senhor contra seus irmãos? Maria Nova, ao desenhar em sua imaginação os tiros que se anunciavam na arma do capataz, lembrou-se de tio Tatão. Ele contava histórias de guerra. Um dia ele contou um pouco da guerra que havia participado. E não se sentia herói por isso. Na época era preciso recrutar mais e mais soldados. E só por isso ele foi aceito para o serviço militar.
Quando se alistou, não era alfabetizado. Havia outras questões. Uma delas era o fato de ele ser de baixa estatura. Mas todos eram bem-vindos. Naquele momento, negros, índios, cafuzos, sararás, não se excluía ninguém. Naquela circunstância, a pátria era de todos. Aquela em que muitos escravos participaram da peleja. Foram com a promessa de que quando voltassem ganhariam a liberdade. Guerrear foram, havia a promessa de alforria. Muitos negros morreram na época e os que voltaram puderam perceber que a conquista da liberdade pedia não somente a guerra de que eles haviam participado, mas uma luta particular, a deles contra a escravidão. Pedro da Zica caiu ensanguentado no chão. Ainda teve tempo de gritar: miserável, capacho de branco, porco. Zé Meleca guardou a arma e saiu pisando duro, feito patrão. Mas quem pôde ver de perto, quem teve tempo de ver os olhos dele, viu uma nuvem de medo, de remorso, talvez. Ele não era burro, sabia que estava numa situação emprestada. Sabia que estava sendo usado, sabia que não era o patrão. Sabia que era um miserável mesmo. Acabara de matar um homem, um irmão, a mando do coronel, por uma questão de terra. Com a morte de Pedro da Zica, a ferida começava a sangrar, e ainda muito sangraria. O homem estava ali, fazer a ferida sangrar até onde fosse preciso. Os companheiros cobriram Pedro da Zica com um pedaço de pano branco e acenderam uma vela. Enquanto alguns ficaram ali de guarda, outros buscaram forças lá no fundo de suas fraquezas, de suas ansiedades, de suas revoltas, e foram à casa do coronel Jovelino. Não havia dúvidas, Pedro da Zica havia sido assassinado a mando do coronel. Havia muito tempo a contenda existia, já os avós do coronel queriam tomar as terras dos avós de Pedro Zica. Terras tão boas, tão vizinhas da fazenda. O que custava naquela negrada vender as terras e desocupar o beco? Mas os Zicas eram teimosos. Não vendiam, não saíam, embora se sentissem cada vez mais acucados. Sempre e sempre um elemento ou outro da família Zica sumia, e dias depois aparecia boiando nas águas do rio. O coronel se encarregava de espalhar a notícia e de lamentar que a família dos Zicas tivessem a mania de suicídio, de se matar, lançando-se na água do rio. Os Zicas sabiam que era mentira. Um dia, o homem, que na época era ainda um pouco mais que um menino, já de noite, tomava banho no rio, quando viu alguns homens chegarem carregando uma pessoa, que parecia morta, e jogá-la nas águas do rio. Reconheceu que eram os homens, os capangas do coronel. No outro dia espalhou-se a notícia de que mais um Zica havia aparecido boiando nas águas do Rio das Mortes. Seria mais uma alma penada para gemer naquele local. Por isso que ninguém ia por lá à noite. Nem os valentões do povoado, nem ninguém do Zica, nem ninguém da família do homem. As águas do Rio das Mortes calavam o segredo que era delas, o do coronel e de seus capangas. Naquela noite o segredo passara a ser do homem. O homem, quando ainda menino, ao testemunhar o fato, sentiu que ali havia algum perigo. Voltou para casa calado, quieto, observando, vasculhando tudo. Não conseguiu dormir naquela noite, chovia muito. Relâmpagos furavam o céu. Olhou seus pais que começavam a envelhecer. Pensou que talvez eles estivessem deixando a vida desperdiçar, gastar em meio toda aquela pobreza. Mas o relâmpago cortou o céu e o pensamento agudo crescia em sua cabeça. As coisas tinham de mudar. Quem faria mudança seriam eles, porque o coronel, os ricos, não mudariam nunca. Naquela noite ele não dormiu. Pensou o tempo todo em dois fatos. Um era que ele acabara de testemunhar, o homem sendo lançado ao rio pelos capangas do coronel. O outro fato que seus pais lhe contaram um dia. Ele tivera um bisavô que tinha uma ferida na perna. A chaga comia-lhe não só a carne, mas também o osso, tornando-se mais no sofrimento que o acompanhara pela vida fora. Já velho e inútil para o trabalho, peso morto, ficava sentado e a ferida exposta aos mosquitos.
Além do cheiro e da dor, sempre que o senhor moço passava por ele, fazia questão de chutar a ferida do velho. Ele apenas gemia. Ui, ui, senhor moço, senhor moço. Depois de muitos anos, uma ferida apareceu na perna do senhor moço. Na mesma perna, no mesmo lugar. De nada valeu todo o tratamento, todo o cuidado. Nem médicos, nem garrafadas, nem rezas de pretos velho. A ferida sangrava, fedia e comia a perna do senhor moço. Os negros diziam que era castigo de Deus. E ficavam felizes porque tinham um Deus que se vingava por eles e que um dia lhes daria o reino dos céus. Ele ainda pouco mais que um menino naquela noite pensou: Deus que tivesse pena deles se aquilo fosse pecado, se aquilo fosse blasfêmia. Mas eles precisavam de um Deus urgente ao lado deles, a toda hora. Aquela hora e sempre. E não mais tarde eles precisavam de terra, de pão, trabalho, sossego, de poder viver, e agora, e não o reino dos céus, depois que morressem. E mais ainda acreditou que era preciso pôr o dedo na ferida. Não na ferida de seu povo, mas na ferida do povo contrário do seu. E decidiu que no outro dia mesmo, que fosse morto, depois ele espalharia tudo o que havia visto naquela noite anterior. Ele vira um homem ser jogado no rio pelos capangas do coronel Jovelino. Isso foi um pouquinho do livro, ainda não acabou o capítulo que eu estou lendo, tem bastante coisa, mas a Conceição vai travando essas memórias que ela vai evocando, que ela vai escutando ali da vizinhança, né, que ela, nesse caso, uma das personagens é a Maria Nova, que pediu para saber a história de um forasteiro que chegou na favela. E aí a tia dela conta toda essa história que a gente que a gente acompanhou aqui nesse capítulo. Eu trouxe só esse pedacinho para dar esse gostinho para vocês. Para quem quiser acompanhar, então, leiam Becos de Memória, da Conceição Evaristo. Eu compartilho um pouquinho cada vez que eu leio lá no Instagram, no @negrasescrituras. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Deixem um comentário, deixem um like também e se inscrevam aqui no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!